Os minutos são poucos agora, né? Então, eu convido os queridos irmãos a abrirem a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, os versículos 12 a 19. Primeira Pedro, ou como alguns gostam de dizer, né? Primeira de Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 19. Abra aí a palavra de Deus. Em poucas palavras, eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: como passar vitoriosamente pelo sofrimento. Como passar vitoriosamente pelo sofrimento. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 19. Diz assim, nós estamos lendo, quero reafirmar aqui, na nova versão transformadora, né? Então, se a sua versão for muito diferente dessa, nós estamos também aqui colocando no telão para vocês participar. Diz o texto: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Louvado seja Deus. Como nós podemos passar vitoriosamente pelo sofrimento? Como é que nós podemos passar? Pedro, discípulo do Senhor Jesus, depois apóstolo do Senhor Jesus, trouxe para nós aqui um ensinamento precioso acerca de como é que a gente pode passar pelo sofrimento. E aí eu já quero entrar num primeiro ponto, o tempo é curto agora pela manhã, não é? Que diz o seguinte: não fique surpreso em relação ao sofrimento. Esse é o primeiro ponto. Não fique surpreso em relação ao sofrimento. É isso que o versículo 12, irmãos amados, está ensinando. Olha só, verso 12: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando. Então não se surpreenda em razão do sofrimento, em razão da provação, porque nós não podemos pensar, e eu sei que aqui os irmãos não pensam, né, que crente não passa por sofrimento, ou que todo sofrimento que o servo do Senhor passa está ligado a pecado, a disciplina no sentido de Deus está punindo. Se nós olharmos a palavra de Deus, eu quero apenas citar alguns textos, os irmãos nem precisam abrir aí, porque senão o tempo vai tomar ainda mais. Mas para fundamentar a minha palavra, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, o apóstolo diz assim:
todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Todos os que desejam intimidade com Deus, todos os que desejam uma vida cheia do Espírito Santo, em alguma medida, serão perseguidos. Aí é até importante para nós avaliarmos como está a nossa vida. Se nós olharmos, por exemplo, Paulo nos lembra em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, o seguinte: é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Olha isso. Enquanto alguns vão tentar o tempo todo viver a vida cristã e buscar a Deus para não passar por sofrimento, né? É isso que muitos estão ensinando por aí afora. Você tem que ser servo de Deus, porque daí você vai ter a vida em paz e livre de sofrimento. Não é exatamente isso que a Bíblia ensina. Nós poderíamos também, talvez seja o texto que nós mais conhecemos acerca de sofrimento, que é João, o Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Olha bem: aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Então qual é a primeira lição, irmãos amados? Você não pode ficar surpreso com a presença do sofrimento. Você deveria esperar que o sofrimento viesse em algum momento sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Essa é uma verdade clara nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque as dores, elas são usadas por Deus para nos purificar. Deus não desperdiça sofrimento na vida do crente, irmãos. Deus usa tudo isso para nos tornar mais maduros na fé. Então não fique surpreso. Segundo lugar, de acordo com o texto bíblico, alegre-se no sofrimento. Olha o que diz o versículo 13 e 14, acompanhe comigo aí, olha só. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. 14, se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Olha que coisa, a palavra de Deus está dizendo: está sofrendo por causa de Cristo, está passando por alguma luta por causa do nome de Cristo, é para você se alegrar. Quando você lê as bem-aventuranças, ali no capítulo 5, o Senhor Jesus já vai dizer sobre isso: bem-aventurados vocês são quando vocês passarem por tribulações. Felizes, abençoados vocês são passando pelas tribulações. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 1, versículo 12, para a igreja de Filipos, acerca do seu sofrimento. Paulo sofreu demais, não é verdade? Paulo foi um dos homens que mais sofreu. E ele vira para os cristãos de Filipe e diz assim para eles: olha, tudo o que aconteceu comigo ajudou no avanço do evangelho. E esse tudo que aconteceu comigo está falando de cadeias, de privações, de dores, de perseguições, de açoites. Ele vai dizer: todo o meu sofrimento contribuiu para o avanço do evangelho. Então quando você sofrer por causa do nome de Cristo, quando passar por algum aborrecimento, quando alguma retaliação vier na sua vida por causa do nome de Cristo, a palavra de Deus diz que nós temos que fazer como Paulo e Silas. Lembra de Atos capítulo 16? À meia-noite os dois presos por causa do nome de Jesus cantavam louvores e oravam ao Senhor. O desafio da igreja não é ficar choramingando, reclamando quando passar por tribulação. O desafio da igreja quando sofrer, quando estiver enfrentando algum problema, ao invés de viver debaixo do medo, é viver entendendo que serve o Senhor, e o Senhor sustenta e o Senhor cuida, e nós devemos louvá-lo e exaltá-lo e enaltecê-lo, porque nós somos chamados para sofrer por Jesus Cristo. Uma das coisas importantes, baseado no que eu estou dizendo, é lembrarmos que as coisas espirituais estão acima das coisas materiais. Entenda uma coisa: às vezes nós sofremos no corpo, às vezes o nosso corpo padece, mas quando passamos por isso,
amando o Senhor, a nossa vida espiritual está crescendo. E as coisas espirituais são mais importantes do que as materiais. O futuro nosso tem mais valor e mais importância do que o presente. E as coisas eternas são mais importantes para nós do que as coisas temporais. As coisas desse mundo vão passar, e o que nos aguarda é eterno. Por isso, quando você passar por sofrimento, se você estiver passando agora, estiver passando por alguma tribulação agora, lembre de Romanos 8, versículo 28, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, o que você está passando, o que você está enfrentando, Paulo está dizendo, isso tem a ver com a minha mão agindo na sua vida, cooperando, trabalhando juntos para que você seja abençoado. Amém, gente? Lembre-se disso, lembre-se disso. Nós, quando sofremos, e sofremos como cristãos, o objetivo é fazer a gente parecer um pouco mais com Jesus. O versículo 13 e 14 está falando exatamente disso aqui. É como se pelo sofrimento a nossa comunhão com Jesus aumentasse, a nossa intimidade com Jesus aumentasse. Sabe, irmãos amados, o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, Ele está conosco na fornalha quente da aflição. Ele está conosco, Ele é o quarto homem na fornalha da dor, do sofrimento. Todas as vezes que você estiver passando por uma retaliação, que estiver queimando na sua vida, lembre-se disso. Você é como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas na fornalha nunca sozinho, na dor nunca sozinho, na aflição nunca sozinho, porque o Senhor é a nossa sombra à nossa direita, Ele não nos desampara. Palavra do Senhor para o nosso coração. Terceiro, avalie o seu sofrimento. Avalie o seu sofrimento. É importante demais, irmãos. Versículos 15 a 18. Olha a importância de avaliarmos o nosso sofrimento. Olha o que diz verso 15. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas, se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E, se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Nessa manhã o Senhor chama eu e você para avaliarmos o nosso sofrimento. Se lermos o versículo 19, nós vamos assim entender que pode haver sofrimento que não seja da vontade de Deus. Olha o verso 19. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo. Se vocês estão sofrendo por cumprir a vontade de Deus, é possível que haja sofrimento que seja não da vontade de Deus. Por isso nós precisamos avaliar. Existem sofrimentos que é fruto de nosso próprio erro. É isso que diz o verso 15, ó. Se sofrerem, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Às vezes tem crente sofrendo, passando por luta demais, porque está vivendo vida de desobediência. Às vezes tem crente que está passando por sofrimento, não porque ama a Cristo e obedece a Cristo e serve a Cristo, mas simples e puramente porque está intrometendo na vida dos outros, porque está causando confusão. E quando isso acontecer, o Pedro está dizendo, não sofra por causa disso, porque isso não traz glória para o nome do Senhor Jesus e nem te abençoa. Então avalie o seu sofrimento. Por que eu estou sofrendo hoje? É porque eu estou cometendo erro? É porque eu estou em pecado? É porque eu não estou sendo sensato? Se for, a palavra é, corrija a sua vida em nome de Jesus.
Trabalhe a sua vida para que você possa obedecer a Deus. Avalie aquilo que está causando problema na sua vida. Avalie tudo isso. É importante percebermos que Deus respeita a vida dos outros. É importante percebermos que Deus respeita os bens dos outros, a hora dos outros, a privacidade dos outros. É isso que ele quer dizer nesse verso 15, quando ele diz: não sofram por matar. Ele está dizendo: eu valorizo a vida do outro. Não sofra por roubar, porque eu valorizo os bens do outro. Não sofra por causar confusão. Por quê? Porque eu valorizo a hora, os momentos das pessoas. E o crente, o servo do Senhor Jesus, tem que fazer do mesmo jeito. Avaliar essas coisas, porque isso não vai contribuir para nada. Em outras palavras, Pedro está dizendo: cuidado para não ser violento. Cuidado para você não ir parar em tribunal por pessoas do mundo em razão de crimes e erros que você cometeu, porque esse tipo de sofrimento não traz benefício para a sua vida. Avalie o sofrimento. A questão então não é o sofrimento, mas o motivo do sofrimento. Todo crente sofre, todo crente passa por luta, mas é necessário perceber, entender a razão de tudo isso. Por último, irmãos amados, eu termino a minha palavra dizendo: confie em Deus na hora do sofrimento. Confie em Deus na hora do sofrimento. Verso 19 então, e eu termino a minha palavra. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Qual é a exortação de Pedro para mim e para você nessa manhã? E é sempre uma palavra profética. Nós cremos que a palavra do púlpito, quando ministrada, é palavra profética. É palavra que Deus preparou pelo Espírito Santo para falar ao seu coração. Uma palavra que todas as vezes que é aberta e pregada, o Espírito Santo trouxe você, sabendo da sua vida, para trazer algo para o seu coração. E essa é a palavra aqui. Pedro está exortando os cristãos que estão sofrendo na alma, na vida, a entregar os seus cuidados ao Senhor, a confiarem no Senhor. Por que Pedro está falando isso, irmãos amados? Porque Deus que nos criou é totalmente capaz de cuidar de nós. Isso tem que permanecer na nossa mente, no nosso coração. Por que vem tanto medo? Por que vem tanta preocupação? Por que a gente se ocupa de tanta coisa na mente antes mesmo que elas venham a acontecer? Porque nos foge da mente e do coração quem é Deus, quem é o nosso Deus, o que Ele é capaz de fazer por nós e o que Ele já fez por nós. Então Deus está gritando ao coração da igreja nessa manhã, dizendo: eu que sou o Criador dos céus e da terra, eu que sustento tudo que existe pelo poder da minha palavra, cuido de você. Cuido de você. Estão lembrados? A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. O Senhor está chamando você hoje para dizer: aquieta o seu coração. Pessoal do louvor, sobe para cá. Aquieta o seu coração em nome de Jesus. Deus é fiel, irmão amado, e soberano. Você crê nisso, que Deus é fiel, não? Amém? Olha o verso 19, o finalzinho dele. Ele vai dizer: confie sua vida àquele que os criou. Quem foi que te criou? Deus te criou. E a Bíblia diz que Ele é fiel. Ele te criou e é fiel. Aquiete a sua alma, aquiete o seu coração. Ele te criou e Ele é fiel e Ele é soberano. Devemos confiar em Deus no tempo do sofrimento. Eu termino a minha palavra então chamando você para entender o seguinte: não se assuste quando chegar o sofrimento, não se assuste quando chegar o problema. O problema vem, ele vem, mas olha só, alegre-se no sofrimento, porque o nosso amado Salvador sofreu, os apóstolos sofreram, os pais da igreja
que nós chamamos assim, que são aqueles lá do primeiro século, sofreram. Mas não coloque os seus olhos no sofrimento, e não fique preso no sofrimento, porque a Bíblia diz que juntamente com o sofrimento, Deus vai dar o escape, Deus vai dar o livramento. Deus está com você na hora da dor, Deus está com você na hora do sofrimento, Deus cuida de você, amém, irmão? Quem acredita de verdade que Deus cuida de você, fique de pé, por favor. Deus está dizendo: eu cuido de você, eu cuido de você, a sua vida é minha, foi eu que te criei, não é? Aí não é isso que ele diz para Jacó: ó vermezinho de Jacó, eu cuido de você, eu sou fiel para cuidar de você. Somos abençoados, porque esse Deus maravilhoso cuida de nós. Irmãos amados, nós vamos cantar um pouquinho, depois quero orar, pedindo a Deus que ministre vida, cura, cuidado e proteção para cada um de nós. Cantemos ao Senhor, aleluia, aleluia. Venho a ti, oh Deus, me confessar, pra minha alma descansar. isso, vai recebendo como palavra de Deus, queridos, Sem tuas mãos, aleluia. perdido estou, guia-me por teu amor. Isso, cante. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Oh Deus, Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. isso, Jesus está nesse lugar, irmãos, Estás aqui, e Ele está aqui. a liberdade, tua vida em mim é santidade. Aleluia. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Aleluia. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Oh Deus, Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Irmãos amados, vamos orar a Deus. Pastor, estou passando por um sofrimento, estou enfrentando uma dor, estou enfrentando medo. Eu gostaria que o Espírito Santo hoje me livrasse, me libertasse, me curasse. Se isso tem a ver com a sua vida, por favor, vem aqui para frente. Eu gostaria de orar por sua vida agora em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor pela liberdade que nós temos de vir para frente. Isso. Vamos agir aqui em oração e fé.
A Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E nós somos justos por causa da justiça de Jesus. Oremos, irmãos, todos nós. Senhor, os teus filhos estão na tua presença agora, trazendo consigo uma dor, uma luta, um sofrimento, um medo, uma preocupação. E o Senhor os trouxe para casa tua, para operar, ó Deus, nessa manhã na vida dos teus filhos. E nós oramos em nome de Jesus, por causa da tua palavra nessa manhã, pedindo ao Senhor que ministre agora encorajamento, fé, confiança, cura, libertação, livramento, mudança de situação, em nome de Jesus, meu Deus. Se porventura, eterno Deus, exista algo que o inimigo tenha tentado lançar sobre os teus filhos, gerando medo, perturbação, que o Senhor agora repreenda, que o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus, e encha o coração da tua igreja de fé, de confiança, de dependência, de entendimento que o Senhor criou e é suficientemente capaz de proteger, de guardar, de abrir portas. Faça, meu Deus, cada um de nós nessa manhã fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Que entre, ó Deus, na mente e no coração da tua igreja a fé, a cura, a vitória pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ó Senhor, De ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. meu defensor, Justo e fiel, de ti eu preciso. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos amados.